Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Olha, o Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora, com as principais notícias de Belo Horizonte, da região metropolitana, do estado de Minas Gerais, de ponta a ponta. Mentira, no Triângulo Mineiro não tem, porque lá tem a Band Triângulo. Lá é outra programação. Mas no resto do estado, estamos bombando no ar com mais uma edição do Brasil, gente, Minas. A gente vai falar sobre o bolso, porque o mês de maio chegou, meu amigo. Junto com pacotinho de maldades, eu avisei, aumentos na conta de luz, aumento no botijão de gás, nos combustíveis, na passagem do metrô aqui da capital. Tá só começando. Ó, os moradores de Congonhas, na região central do estado, reclamam do fechamento de uma creche por causa do risco de rompimento da barragem Casa de Pedra, a maior da América Latina. Vamos falar disso aqui também. Os 20 militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retornaram de Moçambique após mais de um mês de operações e nós vamos mostrar o resultado deste trabalho daqui a pouco, nesta edição do Brasil Gente, que está no ar. Se você tem alguma denúncia, manda para cá. 997727663, está no canto alto da tela, o telefone, para você participar, interagir conosco. E aí, se tem uma denúncia, fotografa, dá para filmar, melhor ainda, telefone sempre no formato de TV, na horizontal, deitadão, filma aí, manda para cá, que a gente pode te ajudar a resolver o problema, não é? Esforço não vai faltar. Vamos apurar e vamos tentar te ajudar a resolver o problema. Então não perca a oportunidade de ter a Band como parceira. 997727663 está aqui no canto alto da tela, à sua inteira disposição, nosso Bandzap, tá certo? Vamos seguindo então, abrindo mais uma edição, às 4h02, vai pular agora o digital para 4h03. O mês de maio chegou, com ele uma série de aumentos que tem pesado no orçamento do consumidor. Eu tenho preocupação principalmente com aqueles que ganham um salário mínimo, um salário e meio, né? A continha do chá. Qualquer aumento é um rombo no salário. A conta de luz, por exemplo, está mais cara, em bandeira amarela. O gás também sofreu aumento. A gasolina é vendida a mais de R$ 5,00 em alguns postos aqui da capital. Tá gostosinho? A Luciana Viana conta mais, veja aí. Vai um cafezinho? Foi feito agora. Mas para preparar um café saboroso e quentinho como este, não bastam apenas a água e o grão. São necessários também energia elétrica e o gás de cozinha, 2 itens que tiveram reajustes nos valores neste mês de maio. Mas na hora de servir o cafezinho, será que o reajuste é repassado para o consumidor? Se aumentar o valor, repassar para o cliente, ele consome menos. Consome menos e vai ser ruim para casa também, né? E para casa é ruim para todo mundo. Na energia elétrica, a bandeira tarifária em maio passou para a amarela, ou seja, será cobrado o valor de R$1 para cada 100 kWh consumidos. O gás de cozinha teve aumento de 3,4% para o botijão de 13 quilos. Mas não é só isso, teve aumento também na tarifa do metrô, no combustível. Este doutor em economia defende que deveria haver mais concorrência e poder de escolha para os consumidores. É interessante nós notarmos que todo o consumidor vai perceber aumentos de preços naqueles setores que têm pouca concorrência ou nenhuma, monopólio, por exemplo. No caso da cafeteria, perfeito exemplo de mostrar algo que tem muita concorrência, substituição. O dono não pode, ele não pode passar por preço. Então ele recebe uma pressão de custo, de aumentos das tarifas públicas ou mesmo aqueles preços controlados pelo governo, e ele não consegue passar para frente porque o consumidor não tem dinheiro nesse momento, o Brasil não está crescendo e ele tem muita concorrência. Agora, vai olhar nos setores que não tem concorrência, os preços estão subindo. Esse aí é o nosso problema. O especialista atribui à energia elétrica a reação em cadeia dos reajustes nos preços dos produtos. Os preços às vezes sobem, mas eles voltam a cair. Quando nós estamos falando de energia, vai em toda a cadeia produtiva, em todos os setores, todos os produtos e serviços que nós consumimos. E diante deste cenário, o que o consumidor pode fazer? Existe
um tempo para as coisas acontecerem. E isso acaba gerando algum sofrimento de curto prazo. Mas é necessário o Brasil ter um choque de realidade de mercado, de escolhas para as pessoas. E não mais Brasília achando que pode intervir em tudo quanto é coisinhas na nossa vida, na sociedade. Nós temos uma preocupação muito grande em sempre trazer aqui especialistas, não é? E por vezes a gente também pode questionar algumas frases ditas por eles. Uma frase dita agora pelo especialista é de que por vezes as coisas sobem, mas elas caem de preço. Nem todas, nem todas. E quando elas aumentam, se aumenta 8%, cai 1%. É o Paulo Pacheco, doutor em economia, que falou com a gente agora. Sobe 8%, cai 1%. Sobe 6%, cai meio. Sobe 5%, cai 0,25%. Então não dá para considerar que elas sobem e elas descem. Outra coisa, não dá para considerar também que o problema esteja só na questão da concorrência. Porque nós temos aqui em Belo Horizonte, por exemplo, vamos falar dos postos de gasolina. Vale a pena alguém que mora na região Centro-Sul atravessar a cidade para abastecer em outra região? Não vale, a gasolina que você vai gastar para ir e voltar, o que você vai tirar de diferença no tanque que você vai abastecer já foi no caminho. E às vezes você gasta até mais no caminho. Então, é um problema. Região Centro-Sul aqui tem muito dono de posto oportunista. Mas tem muito. Porque na mesma região você tem gasolina a R$ 4,69 e a R$ 5,90 e a R$ 4,99. Estava dizendo, porque o custo meu aqui é mais alto. Essa resenha não cola, não cola. Outra coisa, o gás. Ah, não, mas porque a gente fica à mercê do mercado internacional para gás, gasolina e tal. A resenha é sempre essa. É sempre essa. Obviamente que tem uma relação, todos nós sabemos, e quem não sabe tem que se inteirar disso. Obviamente, o preço do barril tem uma relação direta com o preço do que é aplicado lá fora. Só que aqui existe, bom, primeiro, nós pagamos uma alíquota muito mais alta, por exemplo, do que em São Paulo. Aí é uma bronca para o Zema. Aliás, o Zema, governador do estado, a impressão que eu tenho é que ele está mais perdido do que cego em tiroteio. Mais perdido que surdo em bingo. A impressão que eu tenho. Só eu não, muita gente. Então, daria para mexer nessa alíquota? O estado está quebrado, não vai mexer. Vai tirar da arrecadação do estado para ajudar motorista, para ajudar o povo? Não vai. Então, o que eu, por exemplo, faço? Tenho um cuidado maior. Economizar. Economizar. Então, dou uma segurada. Se eu tinha que rodar mais, gastar mais gasolina, eu dou um jeito de rodar menos, gastar menos gasolina, né? Em casa, de vez em quando, mete um foguinho lá no fogão de lenha. Porque, para mim, obviamente, tem gente que está assistindo e que isso faz uma diferença monstruosa no salário que ela ganha. Obviamente que nós temos uma condição um pouco melhor e tal, e ainda assim eu me preocupo com isso. Agora, tem gente que precisa se preocupar porque o problema está no gás que usa, na energia que usa, e aí é chuveiro. Aí, meu amigo, se der para colocar, que também não é barato, embora alguns sistemas de aquecimento de água tem um valor bem mais baixo do que era um tempo atrás. Hoje já tem sistemas que são mais práticos e mais baratos. Se der para trocar, troca, porque chuveiro consome mais. A energia já está na bandeira amarela, vai ficar mais cara. Se der para ter uma motinha para trabalhar ao invés do carro, é importante ter, economiza. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Vem cá, Nicolau, vamos trabalhar. Porque é o seguinte, metrô subiu, não subiu? Metrô não. Esse negócio aí, que roda sobre a superfície, trem de superfície, aumentou. Fabrício está me contando agora aqui, que mora lá em Ribeirão das Neves, trabalha aqui, que é o nosso sonoplasta, operador de áudio, engenheiro de som, ele faz tudo. Me contou aqui o seguinte, as linhas que levam de ônibus,
que levam as pessoas até o metrô. Como é que elas chamam, Fabrício? Tem um nome. Fala como é que chamam as linhas que você falou? As linhas de integração do metrô, de 5h35, elas vão para 7h20, meus amigos. De 5h35 vai para R$ 7,20. Aí eu pergunto, por quê? Por que um aumento tão grande? Por que um percentual tão alto? Para linhas de ônibus que levam ao metrô, tem um aumento tão brusco quanto foi o aumento do metrô. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês estão de brincadeira, né? Então, é o que eu estou dizendo. Vocês acham que os homens estão preocupados, os homens do poder, estão preocupados com você? Não estão. Não estão. Ó, o pacotinho de maldade, Luciana mostrou agora, hein? Energia subiu, gasolina subiu, gás subiu, metrô subiu. Semana que vem de 5h35, as linhas de integração do metrô de 5h35 passarão para R$ 7,20. Tá gostosinho no azeite, não tá? Tem gente que tá achando uma beleza. Quem ainda não declarou o imposto de renda, isso aí todo ano tem que declarar. E ai de quem não declarar, né? O dono, os grandes, os ricos, os donos de grandes empresas, eles ficam devendo, aí eles dividem, pegam a dívida lá com o Estado, estou devendo o governo federal, devendo a Receita, não sei quantos milhões, eu vou lá e negocio em 100 e tantos anos, 250 anos, 15 gerações para frente aí, vai lá tentar, dá o tombo e tenta negociar uma dívida sua. Quem não declarou o imposto de renda precisa se organizar para não aumentar o valor da multa, que cresce a cada mês de atraso. Diogo Ramalho conta, mais uma delícia aqui no Brasil, gente, em Minas, veja aí. Se você ainda não enviou sua declaração de imposto de renda ou vai corrigir algum dado, entra no processo chamado retificação e terá que pagar multa mínima de R$ 156,74 e máxima de 20% do imposto devido. Basicamente, a retificação ela vai gerar alguma multa quando a pessoa incorre em erros que vão afetar a base de cálculo do imposto de renda, o que obrigatoriamente vai aumentar ou o imposto a pagar ou vai ter uma redução aí na restituição que ela iria receber. A Ida está entre os que terão que fazer uma retificação. Ela vendeu um terreno e esqueceu de declarar isso ao leão. Agora terá que arcar com os custos. Eu vou ter que pagar uma multa por não ter declarado, né? E ele me deu a notícia agora que nem posso dividir. Tem que pagar de uma vez porque o ganho de capital foi maior, então eu não posso parcelar, né? O contribuinte que perdeu o prazo, que se encerrou no último dia 30, terá que baixar o programa da Receita Federal na internet, mandar a declaração e receber a notificação da multa, junto com a DARF, que poderá ser paga em até 30 dias. Outra forma de agilizar o processo é através deste aplicativo. A Receita Federal recebeu 30.677.080 declarações entregues dentro do prazo. Desse total, mais de 745 mil foram enviadas via dispositivo móvel, como smartphones e tablets, mais que o dobro do ano passado. Quem não regularizar a situação terá consequências. As pessoas podem ter aí problemas relacionados à regularidade do CPF e também pode, ao atraso ou ao não envio da declaração, pode acarretar na cobrança de multas e multas relevantes, né, expressivas aí pelo atraso ou não entrega da declaração. Não dá. Para ter razão para chegar aqui e meter a boca no trombone, você reclamar do outro lado aí também, tem que pagar em dia, porque não adianta, né? Você sonegar de um lado, como muita gente sonega, e ficar rotando, já contei isso aqui também várias vezes, ficar rotando aí, porque o país, mas sonega pesado. Então é o seguinte, paga certinho, que aí você tem razão para chegar e meter a boca no trombone. Não vai adiantar nada, mas vai, paga, declara certinho, sem problema. Pessoal, tenho aqui 10 pares de passaportes para o Parque Play City. Olha aqui, tá aqui atrás. O Parque Play City, que fica no Expo Minas, até o final desse mês, até o final do próximo mês. O Play City tem atrações para todas as idades.
Com passaporte você tem acesso a todos os brinquedos do parque pelo tempo que você bem entender. Mande o seu nome completo para o nosso Bandzap, que está aqui no canto alto da tela. Manda para cá, 997727663. Daqui a pouco eu venho com os nomes dos ganhadores. Então, participe. São 10 pares de passaportes para o Parque Play City. Está lá no Expo Minas. É espetacular e é para toda a família. Participe daqui a pouco os nomes dos ganhadores aqui nesta edição do Brasil Gente Minas. Tá certo? Vamos falar agora às 4h16 que cães farejadores encontraram pasta base de cocaína em operação da Polícia Rodoviária Federal hoje na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. Durante vistoria, num ônibus interestadual, na BR-381, os cães farejadores deram um sinal positivo para entorpecentes. Olha como é que eles ficam loucos, ó. Entorpecentes que estavam numa mala. Ao vistoriarem a mochila indicada, os agentes encontraram 3 quilos de pasta base de cocaína. A droga era transportada por uma mulher de 27 anos, uma jovem de 27 anos, que informou à polícia que recebeu a droga de uma pessoa desconhecida no terminal rodoviário de São Paulo e levaria a droga até Janaúba, no norte de Minas. A velha história, né, de que eu não conhecia, eu ia levar para Janaúba, e aí, né, às vezes dizem que não sabem o que está dentro, mas no caso dessa aí, sabia, levaria a droga para Janaúba. Imagino que tenha ocorrido uma denúncia, e tudo só foi descoberto por este cão que está na tela, trabalhando. E para você que está aí do outro lado, imaginando que esses cães recebem um tratamento e que são drogados para terem um faro tão aguçado e ficarem tão loucos assim pela droga, eu confesso-lhes que já acompanhei o trabalho da Roca aqui em Belo Horizonte, já fui até o canil, acompanhei o treinamento, aliás, a oração dos policiais que trabalham na Roca é um negócio maravilhoso, emocionante. E eu que sou um grande admirador de cães, tenho os meus, sou apaixonado por cães, digo que eu acompanhei o treinamento e, na verdade, não existe nada disso. Eles são treinados e o prazer deles em descobrir a droga é porque logo após o treinamento, depois que eles encontram a droga, eles têm a recompensa. Qual é a recompensa? Pode ser desde um petisco até brincar, é isso mesmo, até brincadeira. Nesse caso, aqui no canil, lá na Roca, os cães, depois que eles encontram a droga, aí os policiais vão brincar com eles, entram na quadra e joga bolinha, e joga brinquedo, e aí se der um petiscozinho também, não faz mal, olha lá, ó. Acompanha na imagem, que eu acho que logo depois que ele encontra, olha lá, jogaram, olha lá, tá vendo? Já jogaram um brinquedinho e agora, olha lá, e aí o policial sai brincando com ele, né? Eu tenho em casa cães que ficam completamente loucos quando você mostra um brinquedo, eles ficam loucos. Então, como os cães, algumas raças, e essas raças aí, o pastor, por exemplo, o labrador, eles gostam muito dessa brincadeira e tal, então eles fazem questão, porque eles sabem que depois que encontrar a droga, eles terão a recompensa da brincadeira com o dono ou com o cuidador, ou até mesmo um petisco e tal, e coisas do gênero. Vamos seguindo aqui, são 4h19, acredite se quiser. 3 homens foram presos, suspeitos de furtarem 76 pacotes de bacon de um supermercado. Isso aconteceu ontem no bairro Londrina, em Santa Luzia, na região metropolitana aqui da capital. De acordo com a PM, os 3 indivíduos furtaram a carga de bacon de um caminhão que abastecia o estabelecimento. O trio foi abordado dentro de um carro próximo ao supermercado. Depois de um cerco montado pelos militares para evitar a fuga dos autores, foram apreendidos então 76 pacotes de bacon, além do veículo usado no furto. Nós estamos mostrando aí a lata dos indivíduos, porque eu imaginei que quando vocês disseram para mim, aí a tranquilidade desse aí, que vocês disseram para mim que os caras tinham roubado bacon, como eu queria entrevistar esses caras, que eu ia me divertir a beça. Porque é uma coisa que eu gosto muito, pizza sabor corn bacon, milho com bacon, né? Eu estava agora almoçando com a minha família ali no Outback, aí tem uma sopinha lá de corn bacon, eu odeio milho,
em comida. Mas aí lá eu separei o milho e tomei sua sopa. Eu odeio milho, eu não sou pintinho para ficar comendo milho, galinha, por que eu gosto? Não tem que gostar de milho. Mas aí eu gosto muito de bacon, e aí essa sopa tem o bacon. O bacon, eu compro, por exemplo, torresmo, aí vou lá, frito o torresmo, tiro a banha para cozinhar, porque eu não uso óleo de soja em casa. E nem por isso eu sou gordo, é por causa disso, né? Então o bacon é um negócio que é o melhor alimento do mundo. Pode comer em serviço ou não? Depende do que você quer comer em serviço. Algumas coisas podem, Datena. Então um baconzinho, gente, um bacon é bom demais. Você faz lá um omeletezinho, frango desfiado, joga um bacon, uma mussarelazinha, hein? Aí você faz uma salada, salada, alface e tal. Aí você pega, frita o bacon, esfria o bacon, joga ali no meio da salada, tomatinho cereja, uma cebola e tal, mas fica uma beleza. Os caras vão 76 pacotes de bacon, eu imagino. Os caras têm um trailer, são trabalhadores. Queria fazer um sanduichinho de bacon lá, tranquilo, mas vão pagar por isso, né? Não é certo roubar, né, gente? Quer fazer um sanduichinho de bacon? Vai lá e compra o bacon, né? Se tivesse pedido, talvez ganharia, não precisava roubar. Se me pedir, desculpa aí, agora foi Ronaldinho, hein, Cris? Ronaldinho, você olha de um lado, toca do outro. Aqui. Às vezes pede. Se viesse aqui e falasse comigo assim, Éver, nós estamos querendo 76 pacotes de bacon. Você pode arrumar para nós? Eu não só arrumaria os 76 pacotes de bacon para eles, como comeria junto com eles todo esse bacon. E tenho dito, 4h22. Vamos para um rápido intervalo, mas é ligeiro, é lá e cá. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta para a sequência do nosso Brasil Gente Minas desta quarta-feira, aqui na tela da Band. Até já! Quatro horas 27 minutos. Estamos fechando a nossa primeira meia hora do Brasil Gente desta quarta-feira. E lembrando a vocês, tá um sucesso a promoção, hein? 10 pares de passaportes para o Play City. Tá lá no Expo Minas, é para toda a família, é espetacular. Se você não conhece, vale a pena. Leve aí, se você é criança, está assistindo ao Brasil Gente aí com o papai e com a mamãe, peça para participar, manda para cá o nome completo para o 997727663, esse telefone que está aqui em cima. Manda para cá, e aí quando você mandar o número aqui para o meu WhatsApp, daqui a pouco a gente faz o sorteio e no final desta edição a gente divulga aqui os nomes dos 10 ganhadores. Cada ganhador leva um par. Então, se todo mundo da família participar com telefones diferentes, pode ser que 2 pessoas da mesma família ganhem. Eu não sei, mas pode ser. O sorteio é feito aleatoriamente, pode acontecer. Pessoal, moradores de Congonhas, na região central de Minas, reclamam do fechamento da creche Dom Luciano. Inclusive, encerrou as atividades em fevereiro deste ano, porque está na zona de risco da barragem de rejeitos Casa de Pedra. A creche atende 130 crianças com idades entre 0 e 4 anos, que estão em casa sem previsão de voltarem às aulas. A Daniela Malman vai contar mais um absurdo causado pela criminosa Vale. Veja aí. O cadeado nas grades, o mato crescendo e o cartaz na porta indicam que por aqui as aulas estão suspensas há algum tempo. Desde fevereiro, a creche Dom Luciano está de portas fechadas. A Escola Municipal Conceição Lima Guimarães também não está mais funcionando. E as crianças do bairro residencial que estudavam aqui estão sem aula. Essa retirada da creche, que o prefeito fez, foi uma retirada muito importante, em relação assim à prevenção, dos moradores. Mas assim não foi uma retirada assim que ele planejou, Ele tirou, mas não deu outra opção, para as mães que não conseguiram vaga, colocar seus filhos na creche. A creche atendia cerca de 130 crianças de 0 a 4 anos. A escola tinha 104 alunos em período integral. A suspensão das atividades impactou diretamente na vida das famílias. Rita é artesã e tem 7 filhos pequenos. Todos estudavam nas unidades do bairro. Apenas 3 conseguiram uma vaga em outra escola. Ficou ruim, porque eu trabalho com artesanato, Então eu dependia da escola e da creche para poder deixar meus meninos. Agora tem que subir lá para cima de a pé, chovendo, com sol quente, tudo. Eu tô sem trabalhar justamente mais disso, que eu sou artesã, eu trabalho na rua com os meninos. Aí não tem como. A Jussara passa pela mesma situação de Rita.
Sem a creche para deixar o filho de apenas 2 anos, acabou perdendo o emprego. Nem todos os dias minha mãe amanhece bem, né? Que ela tem labirintite, pressão alta. Então, como eu não tenho com quem deixar, só posso contar com ela, faltava de serviço. E com isso o patrão não entende, né? E a gente se sente lesada porque, como vocês podem ver, a placa é temporariamente e a gente está até hoje sem aula. Em março deste ano, o Ministério Público de Minas Gerais expediu uma recomendação para a CSN, empresa responsável pela barragem Casa de Pedra, para que ela apresente com urgência uma solução para a transferência da creche e também da escola para prédios alugados que comportem as instalações. Além disso, a siderúrgica precisa apresentar ainda um plano de construção definitiva para as unidades. A gente entende que a prefeitura tem condição hoje de pagar um aluguel para colocar essas crianças até que venha essa primeira audiência, até que se resolva essa questão definitiva aí da creche e da escola. Congonhas tem 24 barragens, 23 de rejeitos e uma de água. Entre elas está a Casa de Pedra, que é considerada a maior barragem da América Latina, com 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Segundo o documento apresentado pelo Ministério Público, caso haja um rompimento na barragem Casa de Pedra, a onda de rejeitos deve atingir as primeiras casas em apenas 30 segundos, se tornando impossível qualquer tipo de salvamento por parte da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros. As primeiras casas estão a apenas 250 metros da barragem. A gente pensa que não vai acontecer de novo, até outras pessoas morrerem. Então, ninguém dorme tranquilo, ninguém tem paz ao morar do lado de uma bomba relógio dessa. Dona Célia mora no bairro residencial há 36 anos. Há cerca de 15 tem como vizinha a barragem Casa de Pedra. E com ela, o medo de uma tragédia. Eu tomo remédio para dormir, eu tomo antidepressivo para me passar o dia. É uma coisa que a gente está levando a vida no desespero. Bom, na verdade, essa barragem não é da Vale, o que não retira o rótulo para mim de criminosa. Ela cometeu um crime, não pagou por ele e acredito até que nem vai pagar. Não deixa de ser criminosa, mas essa aí é da CSN, não é da Vale, é da CSN. Eu vi o rapaz ali dizendo, a prefeitura tem condição de pagar um aluguel. Peraí. Quem tem que arcar não é a prefeitura coisa nenhuma, não. Ah, não, mas é que falaram... Não, quem tem que arcar é a dona da barragem, ué. Se tá na área de risco... Ah, mas essa barragem... Não, para evitar a fadiga, a Vale não tomou algumas medidas preventivas aqui? Então quem tem que cuidar disso e pagar o aluguel para a escola, para a creche, para esses meninos aí, é a CSN, ué. Vai para cima da justiça, para a justiça determinar que a CSN, então, recoloque essas crianças em outro local mais seguro, mas que ela arque com os custos disso. Não é a prefeitura coisa nenhuma, não. Até porque, se romper, vocês acham que a CSN vai comparecer? Como a Vale, que é muito mais poderosa, não compareceu até hoje? Então me ajuda aí. Essa bronca aí é da CSN, não é da prefeitura, não. Pelo menos é o que eu penso. Hoje o Ministério Público do Estado decidiu que a Prefeitura de Congonhas deverá ser intimada, para que no prazo de 10 dias apresente proposta de aluguel de imóveis para abrigar a creche e também a escola municipal que foram interditadas. E que a CSN Mineração arque com todos os custos, caso a decisão não seja cumprida, o valor da multa é de R$500 mil por dia de atraso. Ponto final, tá aí lida a nota? Maravilha. Só que é o seguinte, a CSN é que tem que segurar essa bronca aí. Esse abacaxi é dela. Ela, aliás, toma que o filho é seu. Resolva o problema. Crianças prejudicadas, famílias prejudicadas, e aí? Aí tem que entrar a justiça com a mão pesadinha, senão isso vai arrastar. Porque se a justiça do lado de cá tá com a mão pesadinha, não tá conseguindo fazer a Vale pagar, então que hajam com celeridade para resolver o problema desse povo lá de Congonhas, para que essas crianças voltem a uma creche
com a mesma estrutura ou até melhor e com total segurança, com os custos sendo mantidos pela mineradora. Os 20 bombeiros de Minas Gerais retornaram de Moçambique depois de mais de um mês de trabalho naquele país, um país africano. Para fazer um balanço do que foi feito, eu recebo aqui o Tenente Herman Ameno, que vem falar comigo exatamente sobre o que foi feito lá em Moçambique. Herman, por gentileza, pode chegar para cá, sempre um prazer recebê-lo aqui, um orgulho muito grande recebê-lo. Receber, aliás, vocês que estão prestando relevante serviço, como sempre fizeram, mas principalmente depois de tantas tragédias ocorridas. Agora, o balanço de tudo que foi feito lá em Moçambique com esse trabalho de vocês, por gentileza. Ô Everton, acho que é importante a gente delinear aqui qual foi a situação encontrada pelos bombeiros lá em Moçambique, né? Então, em meados de março, a gente teve o ciclone Idai, né? Então, ele afetou 3 milhões de pessoas aproximadamente. Mostrando imagens aí, pessoal de casa. Vitimou 1.000 pessoas ao todo, a maioria delas em Moçambique, né? Então, a gente teve plantações arrasadas, a gente teve estradas obstruídas, que não conseguia chegar remédio, comida para as populações dessas cidades. A gente teve estações de tratamento e distribuição de água que não estavam funcionando por falta de combustível, proliferação de doenças como o tifo, como a malária. Então esse foi todo o primeiro cenário que os bombeiros encontraram. Posteriormente, há cerca de 2 semanas atrás, a gente ainda teve um segundo ciclone, foi o segundo Kennedy, o que causou um prejuízo ainda maior e fez com que nossos bombeiros, né, tivessem uma tarefa ainda mais difícil em Moçambique. No período em que vocês estiveram lá, não houve nenhum tipo de ciclone, mais um no período não, né? Houve. Então, vocês então sentiram na pele sim, tudo que antes haviam sentido. Então, e como é que aconteceu tudo enquanto vocês estavam por lá? O primeiro ciclone aconteceu em meados de março, mais ou menos. Sim. As nossas equipes saíram daqui no dia 29 de março, né? Então, eles pegaram os efeitos do primeiro ciclone. Enquanto elas estavam lá, eles sentiram na pele os efeitos do segundo ciclone, o ciclone Kennedy. Então, foram rajadas fortes de vento, né? Cerca de 200 km por hora. Meu Deus. Elevação do nível das águas, né? O país se encontra em boa parte abaixo do nível do mar, né? O que facilita esse acúmulo de água. Então, foi necessário um trabalho árduo, né? Para resgatar muitas vezes corpos que estavam dentro das casas, que foram derrubadas por esses ventos. Os prédios públicos, né, a gente está falando de escolas, foram destelhadas, então houve um trabalho de remover as árvores, as telhas que estavam caídas, para permitir que as populações daquele local retomassem as suas atividades diárias. Agora, Tenente, nós sabemos de todo o preparo psicológico que vocês passam, porque vocês lidam com grandes tragédias, e quando elas acontecem, lamentavelmente, com muitas mortes e tal. Como é que foi esse contato de vocês com as pessoas, com as crianças? E como foi a receptividade deles para com a equipe de vocês? Olha, mesmo que nós tenhamos um treinamento árduo, né, que a gente trabalhe com esse tipo de situação diariamente, nunca é fácil, né? A gente encontra pessoas em situação bastante difícil, né? Condições sociais, econômicas, né? Então a gente está vendo aí no VT, né, imagens aí dos nossos bombeiros fornecendo água para as crianças. As nossas equipes compartilhavam a própria ração para amenizar um pouco do sofrimento que essas crianças estavam sofrendo, né? Crianças, mulheres grávidas, idosos, né? E a desobstrução de estradas foi o que permitiu que as nossas equipes levassem donativos para as comunidades que estavam afetadas. E elas estavam com muita dificuldade e com muita fome? Estavam, né? Então, assim, às vezes um bombeiro nosso retirava uma garrafa de água para se hidratar, as crianças já vinham querendo um pouco daquela água, né? Então, uma situação bastante difícil. As imagens, elas demonstram parte do que vocês viveram lá em Moçambique, e as imagens já chamam muito a atenção. Sim. Né? Primeiro pelo estado mesmo do local e como ficou após o ciclone, mas chama a atenção o contato de vocês com as pessoas, com as crianças, ver essas crianças com sede, com fome, e isso deve efetivamente mexer muito com a cabeça
de todos. Agora me diz uma coisa, como é que foi a situação, tenente, depois que vocês saíram de lá? Como vocês entregaram, pelo menos essa área onde vocês atuaram? Foram duas áreas, né? Então, o ciclone Idai, ele afetou o distrito de Sofala, né? E a base de operações do Corpo de Bombeiros foi no município de Beira. Teve ações em Dondo e em Amatanda também. Então, uma população muito grande, numa área também grande, né? A gente está falando aí cerca de uma área da metade do município de Contagem. Então, foram desobstruídas estradas, houve o transporte de combustível para as estações de bombeamento e tratamento de água para propiciar esse fornecimento de água para as populações que estavam carentes disso, né? E desobstruídas as estradas que permitiram as pessoas chegarem aos hospitais também. Tinham grávidas que atravessavam o rio a nado para poder chegar no hospital. Isso foi uma situação recorrente lá. E a gente está falando assim, de um local com 40 graus de sol, com chuvas fortes, com hipopótamos e crocodilos, que são animais bastante agressivos, né? O uso da motosserra aí propiciou um trabalho rápido, né? Eles não têm essa ferramenta muito difundida lá. Isso permitiu com que os nossos bombeiros conseguissem destruir por dia aí, às vezes 200 quilômetros de estrada. Tenente, para fechar com você e parabenizando mais uma vez pelo grande trabalho, isso nos orgulha muito, mas eu tenho uma dúvida aqui. Tirando a catástrofe, a tragédia ocorrida em Moçambique, a estrutura do local onde vocês estiveram, a estrutura convencional do dia a dia, é precária ou nem tanto? Olha, ela é precária, né, considerando a nossa realidade brasileira, né? Então, a gente foi para lá para levar um pouco do nosso know-how, mostrar como é que tem que ser feita a construção de barracas, como é que tem que ser o posicionamento dela, construção de latrina, isso é tudo importante para que a gente evite o contágio de doenças que são transmitidas principalmente pelo consumo de água poluída. Então, tudo isso foi muito importante para promover um retorno às atividades normais daquele país. E lembrando, né, retornaram 20 bombeiros na data de ontem, mas 5 foram essa semana para continuar os trabalhos. Ele ainda não terminou. O país ainda sofre as consequências desses 2 ciclones. Muito bem, tenente, parabéns. Leve meu abraço, meu respeito a toda a guarnição do Corpo de Bombeiros. Parabéns pelo trabalho e que vocês sigam com esse trabalho sério, um trabalho que leva conforto às pessoas principalmente, né? E leve o nosso abraço de toda a equipe a todos lá da guarnição. Ô Everton, eu vou levar assim, esse apoio de todos tem sido muito importante, da população brasileira, da população moçambicana, das autoridades. Isso tudo tem permitido ao Corpo de Bombeiros levar as nossas ações internacionalmente para auxiliar os nossos irmãos que estão passando por esse momento difícil agora. As imagens mostram muito. Tenente, muito obrigado, pode sair por ali. Muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer recebê-los aqui para mostrar parte do trabalho do Corpo de Bombeiros, que é uma instituição que a gente... Impressionante como são respeitados, né? Muito respeitados, e representando o nosso estado e ajudando os nossos irmãos lá em Moçambique. Pessoal, diversos bairros de Montes Claros e cidades vizinhas no norte de Minas ficaram sem energia na manhã de hoje após um transformador pegar fogo em uma subestação da CEMIG. De acordo com a companhia, nós temos imagem aí, você vai ver, a interrupção durou aproximadamente 1 hora. O Corpo de Bombeiros foi acionado, controlou as chamas, ninguém ficou ferido. Em nota, a CEMIG destacou que um transformador apresentou defeito e provocou o incêndio, mas as causas ainda estão sendo apuradas. As imagens assustaram, nós recebemos aqui as imagens enquanto acontecia no início da manhã e as imagens assustaram principalmente as pessoas que moram próximas a essa subestação da CEMIG. Vamos para um rápido intervalo, mas é ligeiro, é rapidinho, são 4h44 e daqui a pouco a gente volta para fechar mais uma edição do Brasil Gente Minas em 3 minutos e 15. Até já! Estamos de volta, Brasil Gente Minas no ar, são 4h48. Deixa eu te dar um recado aqui. Você para tudo que você está fazendo e presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você sonha em adquirir um terreninho na roça?
acha que ter um sítio é coisa só para rico. Pode até, de repente, há um tempo atrás até era. Hoje nem tanto. Sabe por quê? Porque a Francisco Rocha Imóveis passou a existir para te dar essa condição. Promove a maior liquidação de fazendinhas do Brasil. São 30 mil metros quadrados de terra boa, muita água, muita terra e pouco dinheiro. Perto da prainha, perto da represa, um sinalzinho pequenininho, mensais a partir de R$ 330. Numa sentada aí de um almoço com a família, vai 330, hein? Então preste atenção que você pode comprar uma fazendinha, tá? Um terrenão bacana por parcelas de R$ 330. Liquidação de fazendinhas é a oportunidade que faltava na sua vida. A maioria dos mineiros adora a roça, pescaria, fogão a lenha, aquela prosa boa ali na varanda. Isso é bom demais, né? Dá longevidade, você vive 200 anos. Ligue agora para participar da maior liquidação de fazendinhas do Brasil. Ligue agora ou mande um WhatsApp para o telefone que está na sua tela. Você pode ligar no 3201-2600 ou enviar um WhatsApp para aquele número que você nunca vai esquecer jamais na sua vida, 999-10-1515, 999-10-1515. Francisco Rocha Imóveis, esse nome é seu conhecido e é confiável. Aproveite a liquidação de fazendinhas. Olha aqui. Francisco Rocha Imóveis é bom demais, gente, vocês não fazem ideia. 4h49, motoristas de aplicativos fizeram uma manifestação na manhã de hoje na Praça do Papa e em algumas regiões da capital. A paralisação é realizada em todo o mundo em uma ação contra a alta do combustível e em acordo com a taxa também cobrada pelas empresas por quilômetro rodado nas corridas. Os motoristas se reuniram no bairro Mangabeiras e no entorno do Mineirão, na região da Pampulha. Segundo os colaboradores, a manifestação é uma reivindicação por melhores condições de trabalho e pagamentos mais justos. Em nota, o aplicativo de transporte 99 disse que é a favor da liberdade de expressão e da manifestação dos colaboradores. A Uber disse que, por enquanto, não irá se manifestar sobre o caso. O que acontece é o seguinte, aliás, muita gente parando, né, aderindo à greve mundial, e os outros, que eu chamo carinhosamente de traíras, né, trabalhando na base do oportunismo, né, ao invés de ir lá, assim como os outros, para tentar aumentar a taxa, o percentual que eles recebem da Uber, porque a Uber é uma empresa trilhardária, e os motoristas recebem uma bagatelazinha pela corrida, né? Então muita gente parou, aderiu à greve mundial e aí a turminha traíra continuou lá, não, já que aí para levar vantagem, né, naquela velha história de querer levar vantagem, para você, porque eu vou ganhar dinheiro. É um dia só para vocês tentarem conseguir aquilo que é de direito, mas tem a turma que não, mas enfim, né? É para a categoria toda, mas tem uns que estão preocupados, aliás, com a maioria, né? A maioria que eu estou dizendo, do povo em geral, preocupado com o próprio umbigo, não está nem aí para a classe. Mas, enfim, 4h51. O tempo dos sinais de trânsito de Belo Horizonte está sendo alterado para dar mais oportunidade para a travessia de pedestres. Os motoristas vão ter que parar mais vezes nas grandes avenidas e também na região central da cidade. Marcelo Silveira explica agora e você vai entender, veja aí. Irene tem 96 anos e ainda mantém uma disposição de dar inveja. Sempre que passa pelo centro da capital, ela fica atenta para atravessar a rua. A aposentada já percebeu mudanças no trânsito. Deu tempo de atravessar a rua tranquila? Tranquila. Nunca teve problema, não? Mas eu já atravessei muito correndo, né? Melhorou para a senhora? Demais mesmo. A mudança percebida pela dona Irene faz parte de um estudo da BH Trans para priorizar ainda mais os pedestres. A estratégia começou a ser pensada em dezembro e agora está sendo executada em 134 sinais de trânsito da capital. A gente tem ferramentas de simulação que nos ajudam a verificar o comportamento através de entrada de dados, como volume, capacidade das vias, velocidade. A gente consegue simular o comportamento do trânsito e verificar essas implementações dessas mudanças que nós estamos fazendo. O tempo de ciclo dos semáforos da região central e também dos principais corredores de BH foi diminuído em 50%. Ou seja, se o sinal em 1 hora abria 30 vezes para o pedestre, agora passa a abrir 45 vezes, criando mais oportunidades de travessia. A outra mudança foi no aumento de tempo de sinal aberto para que o pedestre possa atravessar.
As medidas já implantadas na Praça 7 geraram uma diminuição no número de atropelamentos na região em 18%. A BH Trans sabe que a população vem envelhecendo conforme as pesquisas que estão surgindo, então nós passamos a adotar uma velocidade de 0,9 metros por segundo no dimensionamento desse tempo mínimo. O que isso significa? Significa que o pedestre vai ter mais tempo de verde para atravessar, porque vai ser uma velocidade mais tranquila e mais confortável para ele. Antigamente era correria, né? Às vezes quando atropelava um, agora está muito mais tranquilo, graças a Deus. Eu acho que melhorou pelo seguinte, porque os carros hoje são muito possantes. A gente pensa que o carro está lá em cima e lá está em cima da gente, né? Este doutor em engenharia de transportes acredita que as soluções encontradas pela BH Trans são as mais acertadas, tendo em vista a prioridade de dar mais segurança ao pedestre. A gente não pode negar que, aumentando o tempo para pedestre, há uma chance de que se aumente a formação de filas nos semáforos, né? Mas aí fica aquele questionamento, nós devemos fazer as cidades para veículos ou para as pessoas? As pessoas com idades mais avançadas, as pessoas mais velhas, obviamente que elas demoram mais tempo para atravessar. E se é uma avenida em que o tempo é necessário para atravessar as duas faixas, de um lado, aí tem um canteiro no meio ou uma proteção, e do outro, o tempo é de fato muito curto. E aí o motorista, o sinal, antes do sinal abrir, os caras já estão acelerando. E quando o sinal já bate no verde, o cara que está atrás já está buzinando para te arrancar. Aí, ejaculação precoce no trânsito, é um negócio absurdo. E no trânsito, o cara está com pressa, filho, sai um pouquinho mais cedo, né? Então, ninguém respeita os pedestres, aliás, ninguém respeita, não posso generalizar, né? Muitos não respeitam e o pedestre fica a mercê realmente desse curto tempo ali para atravessar e aí com o aumento desse tempo, né, a segurança maior para os pedestres nas ruas da capital. Senhores, uma mulher agrediu uma médica na UPA Teresópolis, em Betim, região metropolitana da capital. A mulher esperava atendimento para o filho e aí isso aconteceu no fim da tarde, agora há pouco, hein? Agora há pouco. Quando perdeu a paciência, partiu para cima da funcionária da unidade, os dois agentes da Guarda Municipal e um policial militar. Eles tiveram que conter a mulher e levá-la para outro espaço. A funcionária não quis prestar queixa. Olha lá, ó, ela chegou e já deu um soco, tentou dar um pontapé, as pessoas já chegaram para separar, né? Eu acho que nada justifica a violência. Nada justifica a violência. Agir com truculência. Aí você vai dizer, mas você não sabia o que a funcionária estava dizendo. Você não sabia se a funcionária estava tratando mal os pacientes, etc. Tá, eu estou dizendo que nada justifica a agressão. Nada. Se está tratando mal, denuncia, chama a polícia, faz um boletim de ocorrência, entra em contato conosco, a gente manda uma equipe, tenta ajudar também nessa questão que é importante. Resolver na base da porrada, quase sempre, nunca é a melhor alternativa em casos como esse aí. Não vai acelerar o atendimento, cria um tumulto absurdo dentro de um ambiente onde as pessoas já estão ali, né? Com o farol baixo, precisando de atendimento, precisando de atenção, né? Então, nada justifica. O caminho não é esse. Resolve no diálogo, né? A gente sabe das dificuldades. Em hospitais, para quem tem plano de saúde, final de semana, numa quinta, sexta à noite, vai aí 2 horas no mínimo que você vai ficar esperando. Ou até 5, 6 horas para ser atendido. Em hospitais da região Centro-Sul, onde as pessoas têm plano de saúde, hein? Desse jeito. Ganhadores do Play City, atenção para os nomes, hein? Keifani Rodrigues de Oliveira, Vander Carlos dos Santos, Nélio Marcos Barbosa, Andréia Dutra Pereira, Igor da Silva Arruda, Laisa de Assis Miranda, Alexandre Oliveira Lessa,
Elizabeth Pereira de Almeida, Sara Mara Padilha e Pedro Henrique dos Santos. Todos faturaram os passaportes do Play-Sítio. Nossa produção vai entrar em contato. A gente vai embora, um rápido intervalo. Na sequência, direto de São Paulo, José Luiz da Atena, com notícias da capital financeira do país e de todo o Brasil. Amanhã às 4, a gente de volta aqui na tela da Band Minas. Um abraço, tchau, meu povo.